Olá pessoal, bom estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Ângelo Olivier e gostaria de compartilhar um pouquinho mais sobre teatro evangélico, falar um pouquinho da minha experiência, que desde 1983 tenho tido a graça de poder estar aprendendo com muitos irmãos, aprendendo com as oportunidades, aprendendo com o dia a dia e fazendo igual a esponja, né? Sugando as coisas boas. Bom, eu comecei no teatro cristão fazendo sketches na igreja congregacional. A gente fazia parte do Clube Bíblico Jesus Vive. E no dia a dia ou seja, todo sábado, nós apresentávamos uma esquete no culto jovens, né? O Clube Bíblico era um culto interdenominacional, vinha gente de várias igrejas. Sempre tinha uma esquete e ali eu tive a oportunidade de sentir o sabor de que a mensagem transmitida pelo teatro, ela funciona numa velocidade muito grande. Ela toca o coração, ela faz com que as pessoas de várias idades, crianças, jovens, adultos, idosos, entendam com facilidade a mensagem, né? Porque é uma mensagem dramatizada, contextualizada. E os anos foram passando, né? E eu fiz parte de um grupo de teatro chamado GV e por muitas apresentações também. E o que eu entendi que no meu caso, eu fui aprendendo a fazer teatro realizando, né? No dia a dia e em todas as questões que estavam relacionadas, né? Com como se fazer, né? Como preparar, como marcar, como poder cumprir com a palavra. Era muito bom, e é muito bom, mas era muito bom ver os resultados. Havia resultado que no meio da rua, uma vez uma pessoa vendo a peça entregou um revólver porque ele ia fazer uma maldade, ali aceitou a Jesus. São diversas histórias, são milhares de histórias que hoje muitas igrejas que nós passamos, que nos convidaram para fazer a peça, na verdade quem nos revelou, no dia que a gente chegava ali, o pastor dizia: eu me converti com vocês, eu já sou pastor aqui da igreja. Então muitas coisas aconteceram e depois disso eu passei a ter uma visão mais ampla, e não só no teatro, como todas as artes, né? Então eu tive uma visão dos artistas de Deus, que é para reunir artistas de várias categorias, né? Várias áreas, como dança, como música, circo, e nós fizemos vários cultos dos artistas de Deus, que foi também muito precioso. E daí uma coisa puxa a outra, e aí a gente começou a fazer filme, e aí reunia alguns artistas famosos, e até estamos em andamento de algumas coisas, mas o importante é que ao longo desse tempo eu aprendi muito, e o que eu mais aprendi é que todo mundo pode participar do teatro, mas também aprendi que para participar do teatro tem que ter envolvimento com Deus de verdade, porque a igreja cristã não é uma brincadeira, não é um grupo social apenas, o contexto da igreja é muito mais do que a gente imagina. A igreja, ela tem o papel de salvar as pessoas, de tirar o mal das pessoas, né? Eu lembro que eu fumava, eu bebia, eu falava palavrão, eu vivia uma vida comum como todos vivem, né? Prostituição, saindo com mulheres, entendeu? Graças a Deus eu nunca usei droga, mas então essa tarefa da igreja não só salvar as pessoas nesse mundo desse mal que ela acaba precisando de libertação, mas também ela precisa entender que existe uma eternidade, né, depois da vida. Aqui, depois dessa vida, vem a eternidade, e ela precisa estar envolvida com Deus desde já,
para que ela possa ser parte daquilo que Deus projetou para cada um de nós seres humanos. E o teatro, ele me trouxe muita coisa boa, né? Bons amigos, né? Boas lembranças, grandes lembranças. E para você que deseja trabalhar com teatro, a primeira coisa que eu realmente sempre estou apontando é que você não entre para o teatro somente pelo teatro, mas entre para fazer a obra de Deus. Entre para fazer a vontade de Deus. Né? E se lance de verdade, com coração, com responsabilidade. Porque tudo que se faz para Deus tem que ser assim. Mas principalmente que você compreenda a necessidade real desse ministério, ok? Isso é muito importante porque as pessoas estão reparando na nossa vida, né? Elas estão olhando tudo que a gente faz e a nossa postura, ela fala muito alto, né? Eu costumo dizer que o verdadeiro evangelho é pregado com a vida, né? Nós somos a carta de Deus lida pelo mundo. Então, eu acredito que nós temos que nos posicionar. E quando você se posiciona diante de Deus, quando você vai fazer a obra de Deus, você não está fazendo apenas um trabalho, você está fazendo a obra e o próprio Deus está através de você. Por quê? Porque você leva a sério aquilo que você abraçou. Né? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Né? As pessoas que estão na igreja que não têm compromisso com Deus e estão fazendo a obra de Deus, como que Deus pode ter compromisso com ela? Como que pode haver uma unção sobre essa pessoa se ela não tem compromisso com Deus? E é importante salientar que você, que vê no teatro, que vê no cinema, que vê na televisão, que vê na área de dramatização, área que você pode estar representando para Deus, você precisa muito buscar conhecimento em todos os sentidos pelo qual o teatro atua. Porque o teatro é vasto, é um campo vasto, não somente para aqueles que estão dramatizando, aqueles que estão representando, mas quem representa precisa estudar, precisa buscar, precisa de entender a proposta de cada trabalho, precisa ter compromisso. E no dia a dia, na prática, você vai ver a evolução, né, do comportamento de palco, como você deve se movimentar, entendeu? Que passa a ser uma coisa bem simples. Né? Uma coisa que eu sempre fiz foi chegar no palco e caminhar no palco antes da apresentação, estar em contato com os objetos de cena, para poder ali eu me movimentar, sabendo, me movimentar sem estar olhando. Porque na hora que você começa a ter uma comunhão, não só com os atores, mas com tudo aquilo que está no palco, isso facilita. E interessante também é que no palco a gente, quando está atuando, a gente tem que respeitar muito o nosso colega de trabalho, né? Porque a gente não pode querer ser demais em cena. A gente não deve querer aparecer demais. Nós temos que ser aquilo que temos que ser. E o personagem ele tem que ficar bem feito. E o colega de palco também tem que ter a tua ajuda. Se você sente que ele tem uma dificuldade, você pode criar uma maneira de facilitar, entendeu? Para ele ser muito melhor do que ele é. Então, o teatro evangélico ele não é igual ao teatro do mundo, em que as pessoas elas querem se sentir, né? Uma vez eu ouvi um ator falando comigo, o Jairo de Matos, e ele disse o seguinte: você pode ser uma estrela, mas você não deve se sentir uma estrela, porque o dia que você se sentir uma estrela, você deixa de ser estrela. Então, o que eu entendi da palavra dele é que a gente não deve ser arrogante, não deve se sentir, entendeu? Você deve ser, mas não deve se sentir, né? Não deve fazer com que as pessoas te admirem ao ponto que você acha que é muito mais do que todo mundo.
A simplicidade é algo que está no Evangelho, né? O Evangelho, a simplicidade é a casa do Evangelho. Entendeu? Os arrogantes não estão na casa de Deus. Apesar que algumas pessoas são arrogantes, né? E estão, mas elas não aprenderam de verdade o que é ser cristão, né? Uma das coisas que a palavra de Deus nos diz é que nós temos que honrar um ao outro, né? Não querer mais para si, mas você querer mais para o outro. O cristianismo é muito mais do que uma simples religião, né? O cristianismo é uma vivência diária. Então, em tudo que a gente faz no palco, ou todas as reuniões que são marcadas, horário previsto, isso tudo é importantíssimo respeito. E outra coisa importante é a leitura do texto, né? Você entender o projeto, a mensagem, entender a caracterização do personagem, entendeu? Você fazer o possível para poder enxergá-lo antes dele existir. Ou seja, antes dele entrar em cena, você tem toda uma oportunidade e liberdade para construir algo melhor sem poluir esse personagem. Ou seja, exagerar demais, né? Exagerar, você pode prejudicar a mensagem, prejudicar o colega. E no dia a dia, teatro se aprende fazendo. Por alguns anos eu fiz teatro, fiz, e falei, vou entrar para a faculdade, vou entrar para um curso profissional, me matriculei, comecei a fazer alguns exercícios e não dava. Ali o mundo é uma prostituição feroz, ou seja, era impossível permanecer ali. E eu tive que sair, tive que trancar e fui buscar o conhecimento. Fui buscar conhecimento nos livros, fui buscar o conhecimento com amigos, experiências, e toda a minha experiência hoje com o teatro evangélico é em função da minha dedicação, em função da minha vontade de fazer a obra de Deus de todo o coração, sem mascarar, e entender que eu também tenho um compromisso de orar, que eu tenho a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus tem que existir, né? Não adianta você ser alguma coisa se você não é uma pessoa com Deus. Então, a gente só prejudica a nossa vida você fazendo a obra de Deus sem você estar firme, sem o conteúdo estar em você. Porque existem lutas espirituais que você traz para a sua vida quando você faz a obra de Deus. Existem muitas lutas e essas lutas vêm, né? Então as pessoas que estão fazendo a obra de Deus e atraem essas lutas espirituais, e elas não têm cobertura espiritual, elas não são pessoas envolvidas com a palavra, não são pessoas envolvidas com o Espírito Santo, não são pessoas envolvidas com a verdade, com as boas obras, não existe comunhão com Deus de fato. Essas pessoas elas apanham muito na vida, né? Eu já vi muita gente se desviar porque estava fazendo a obra de Deus. Porque tudo aquilo que você prega contra o reino das trevas, né, você está pregando contra o reino do mal, né? E fazer o bem por uma pessoa, você atrai a ira do diabo, a ira dos demônios. Então, temos que fechar a porta. Temos que trabalhar para Deus com a porta bem fechada para o inferno. Porque eles não podem ter oportunidade na nossa vida. Nós somos falhos, claro, o ser humano é falho, a gente precisa vigiar bastante. Mas se no dia a dia Deus está vendo que você é uma pessoa que busca, que você é uma pessoa interessada, que você é uma pessoa que não anda na roda dos escarnecedores, e que quando você está no meio dos escarnecedores você faz a diferença, né? Muitas vezes um cristão ele tem que perder e deixar para lá muitas coisas, e isso faz... Ali é prova para ver se você realmente se posiciona com Deus. Muitas vezes Deus falou para mim, sofre o dano. Sofre o dano. Muitas vezes, e eu sofri muitas vezes o dano. E Deus sempre me honrou. Deus nunca me deixou no chão. Deus sempre me honrou,
sem que eu tenha que colocar a minha mão, né, nas coisas erradas. Como diz aquele versículo, né? Um versículo que diz: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mão e puro de coração. Então, nessa hora, por enquanto, eu fico por aqui. Mas muito bom estar com vocês. Espero que as palavras que tenho colocado aqui no vídeo estejam entrando no seu coração. Muito obrigado. Um grande abraço.